Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente inicia com muita alegria o nosso podcast Catarinense Implantes, com seu primeiro episódio. A nossa intenção nessas conversas, nesses programas, é trazer para vocês um pouco mais sobre odontologia, a vida real clínica que acontece dentro do nosso grupo. Trazer também um pouco mais sobre gestão, apresentar jornadas, caminhadas reais de quem já está aí construindo dentro da odontologia. A nossa intenção é trazer um bate-papo aí leve, com muita vida real, e esperamos que vocês nos acompanhem nessa jornada. Estaremos trazendo pessoas incríveis, né, grandes profissionais, então temos muitas coisas boas para estar compartilhando aí com vocês. Então, eu gostaria de começar com o Dr. Arthur, né, que está aqui hoje. O Dr. Arthur é graduado em odontologia pela Fundação Educacional de Barretos, no ano de 2005. Tem também MBA pela FGV em Gestão Empresarial, também em Gestão Estratégica de Mercado. É o CEO da Catarinense Implantes, essa franqueadora que hoje possui 7 unidades no estado de Santa Catarina e está em plena expansão aí da rede. Doutor, para começar, eu gostaria que você se apresentasse um pouco para nós. A gente sabe que você tem uma história de vida muito bacana, inspiradora. Eu gostaria que você contasse para nós um pouquinho, para quem está nos ouvindo, de como foi que tudo começou, como chegamos até aqui, de forma breve. Vamos lá, então. Eu vou tentar resumir aí, mas a história é grande. Eu nasci no interior de São Paulo, né? Barretos, São Paulo, a terra do rodeio. E pequeno ainda, a gente mudou para a cidade de Novo Horizonte, uma cidadezinha de 15 mil habitantes. E eu tive aquela infância de moleque mesmo, né? Batendo peneira no rio. Pé vermelho. É isso aí, jogando biroca, soltando pipa, andando de carrinho de rolemã. E por volta dos 12 anos, a minha família migrou, né, para Barretos, que é a cidade natal ali do meu pai, da minha mãe. E ali, através da minha tia, né, minha tia e tio, que são padrinho e madrinha, eu acabei fazendo odontologia, né? E durante esse curso de odontologia, né, eu tive a oportunidade ali de trabalhar vendendo material odontológico para minha turma. Então, a gente, né, no caso eu, ganhava uma comissão por cada lista vendida. E isso, no final, né, na somatória ali, proporcionava um desconto na minha lista, né? E então, nessa fase, eu tive essa experiência de viver, né, ter uma experiência nessa área comercial. Sim. E técnica também, porque você acaba aprendendo ali sobre os instrumentais, sobre os materiais, né? Então, de uma certa forma, foi muito bom para mim, né? Não só essa experiência, né, nessa área comercial e técnica, mas também, né, eu vejo que estava me preparando para o futuro, né? E a minha faculdade, né, não foi nada fácil, né? Então, eu sou o mais velho da nossa família, né? E, normalmente, o mais velho, ele tem o dever de desbravar, né? De desbravar, e ele é o primeiro ali que tem que, né, que tem que seguir em frente e tem que abrir ali caminho para os demais irmãos, né? E nessa fase, a gente estava passando uma dificuldade financeira muito grande em casa. E logo quando eu me formei, né, por intermédio do meu primo, né, que é filho dessa minha tia, eu recebi uma proposta de um amigo dele que estava no sul do país, que era Santa Catarina, né? Aliás, era um menino que se formou até na mesma faculdade que eu me formei. Uhum. E por intermédio, né, desse rapaz, eu acabei migrando para Santa Catarina. Uhum. Eu me recordo até hoje, né, que, para você ter noção, para mim chegar em Santa Catarina, tamanho era a situação financeira daquela fase ali da nossa vida, que a minha mãe teve que pegar um dinheiro emprestado para me poder montar num ônibus e vir parar em Santa Catarina.
né? E quando eu cheguei em Balneário Camboriú, esse amigo do meu primo, né, que era o dono da rede, me recebeu na rodoviária, e dali eu fiquei alguns dias na casa dele. Posteriormente eu fui para Brusque, né, abri a unidade de Brusque, e por ali eu fiquei em torno de quase um ano na cidade de Brusque, né, e até que eu recebi, né, uma oportunidade de ir para Itajaí, né, a clínica, a unidade de Itajaí. E quando eu migro para Itajaí, né, eu tive a oportunidade de trabalhar com o proprietário da rede, que era esse menino, rapaz, homem hoje, né, que é uma grande figura do mercado odontológico, né, e eu trabalhei com ele ali clinicando, ele ainda clinicava nessa época por uma média de, eu acredito que uns 10 meses, né, e foi onde eu me tornei um amigo, né, e ele se tornou um mentor para mim. E foi onde que ele abriu as portas, né? Ele abriu as portas para que eu pudesse entrar nessa rede e se tornar sócio dessa rede. E a partir daí, eu fui para Joinville, Santa Catarina, e nós tivemos ali mais de 10 unidades juntos, né? Até que chegou um dia que surgiu, né, através de alguns implantodontistas que trabalhavam na rede, a ideia de montar algo focado na área de implante. E através desse ponto, eu saí da rede, tá? E montei a clínica odontológica catarinense. Um negócio já mais especializado, né? Exatamente. Em um serviço. Então, o que acontecia, né? O que aconteceu nessa época? Os implantodontistas começaram a sair da nossa rede, né? Nessa rede que eu trabalhava na época, e chamou muita atenção, despertou muita atenção a saída deles, né? Da nossa rede, porque eles tinham, né, uma expressividade ali em relação à remuneração, ao faturamento, né? Médio, né? E foi aonde que realmente foi colocado na mesa isso, né? Essa questão, voltado ao mercado de implantes. E foi onde que eu optei, né, em estar saindo da rede e estar construindo a Clínica Odontológica Catarinense. Primeiramente foi a Clínica Odontológica Catarinense, né? Quando a gente desfez a sociedade ali, eu fiquei com algumas unidades, né? Com algumas empresas para mim. E o nome ali que foi formalizado ali na época foi Clínica Odontológica Catarinense. Até que, após 1 ano e meio, 2 anos, eu conseguisse montar essa unidade piloto, que foi a unidade do Iririú. Que aí sim nasce a Catarinense Implantes, onde nós ficamos em torno de uns 2 anos nessa unidade, testando processos, inovando processos, até que conseguíssemos chegar ali ao resultado, né, a uma segurança em prol ao negócio de implantes. Em relação ao negócio odontológico, naquela época lá do passado, nós já dominávamos, né? A gente já dominava, né, o negócio odontológico, mas a questão ali era realmente dominar o negócio para implantes, que era específico, né? Então, resumidamente, Juliane, tentei colocar aí alguns pontos aí, tá? Da minha história, e eu creio que é isso. Isso mesmo. É uma construção estruturada, né? Sólida, mais de 20 anos já aí nessa caminhada da odontologia. Vamos conversando mais sobre isso ao longo aí do nosso bate-papo. Agora, eu gostaria de perguntar para o Dr. Rodrigo, chamar o Dr. Rodrigo aí para a conversa, né, doutor? O Dr. Rodrigo, que é graduado em odontologia pela FPM, especialista em ortodontia e também em implantodontia, prótese dentária e periodontia. O doutor é franqueado da unidade de Jaraguá do Sul, né, operador da unidade, uma unidade incrível que tem excelente performance e resultados. Doutor, para a gente começar essa conversa, eu gostaria que você me contasse um pouco de como foi também
a sua transição, né, de um dentista recém-formado até hoje um franqueado, tendo a sua própria unidade, com todas essas especialidades, né, com foco em reabilitações totais, com técnicas cirúrgicas avançadas, né? O Dr. Rodrigo é capacitado em implantes zigomáticos, então tem grandes resultados também em relação a entregas de tratamentos para pacientes, né? Eu gostaria que o doutor me contasse um pouco desse caminho até aqui. Então, a minha história começou em Minas, eu sou mineiro, e me formei lá, na minha cidade natal mesmo, e trabalhei por 2 anos ali, recém-formado, descobrindo, né? Até que conheci uma dentista, que ela foi o intermédio, né? Para vir para Santa Catarina. Até falo que eu tive muita sorte, porque eu já cheguei na clínica para assumir como responsável técnico. Ai, né? Que legal. Então, isso para desenvolvimento pessoal e abriu muitas portas. Profissional assim. Foi muito bom para mim, né? Então, as coisas foram acontecendo gradualmente até chegar à unidade de Jaraguá, né? Então, trabalhei 4 anos em Joinville. E onde tive a oportunidade de entrar para Catarinense mesmo, abrindo a franquia em Jaraguá do Sul, né? E hoje já estamos lá, já em outubro, 5 anos, né, de clínica, e a gente cada dia mais tem essa vontade, né, de realmente entregar um tratamento que vai mudar a vida das pessoas, né? Acho que essa é a maior missão que a gente tem como dentista, e entregar um tratamento que a gente tem segurança que vai dar certo, que a pessoa, né, nós sabemos, assim, hoje, por acompanhar muito de perto, quantas pessoas sofrem, né, com próteses móveis e quanto isso prejudica a autoestima das pessoas também. Perdão. Então, hoje, ter chegado aqui, né, foi porque a gente foi andando os degraus ali, né? E a base lá atrás ainda não era quando começou a Catarinense, né? Então eu acompanhei o início, então a gente tem orgulho de olhar para trás e ver que deu certo. Já estamos há 5 anos e muito bem, né? Com a clínica sólida hoje. Legal, doutor. Muito bacana. A clínica de Jaraguá é uma clínica linda, né? Uma clínica realmente incrível. E agora, o doutor Leonardo, né? O doutor Leonardo também graduado em odontologia pela Uningá, especializado em implantes dentários, franqueado da unidade de Florianópolis, que hoje tem 3 anos e meio de atividade, se encontra aí também em crescimento, né? Graças a Deus. Doutor, você que até então estava trabalhando ativamente antes da unidade, já como implantodontista, já há muitos anos, né? Eu queria que você nos contasse como foi para você essa virada, né, de um dentista de mocho para encaixar, então, esse chapéu de empresário dentro de uma franquia, e qual que foi, dentro da operação, a primeira coisa que te fez sentir realmente que o jogo tinha mudado e que você estava em uma nova função, né, que o seu posicionamento deveria, então, mudar dentro da direção de uma unidade? Então, tudo começou ali em Maringá, né? Eu tenho na família alguns parentes dentistas, tenho meu irmão, que é implantodontista também, que foi minha referência e quem me ensinou praticamente tudo que eu sei de implante hoje, né? E até então, durante todos esses anos de trabalho, ali desde 2016, somente clinicando, né? Tive oportunidade de, logo no início da especialização, ter a oportunidade, como o doutor também disse, ser o responsável por toda a parte cirúrgica, ser o implantodontista de uma clínica em inauguração em Itajaí, né? Então, foi uma grande responsabilidade ali que eu resolvi assumir e que também me gerou um desenvolvimento técnico e pessoal muito grande. Né? Eu estava acompanhando o meu irmão, né? Aprendendo com ele e quis desbravar o meu próprio caminho, né? Segui o meu caminho, sempre quis morar aqui para Santa Catarina. Então, vim para fazer essa parte técnica, onde tudo começou, né? Mas até então, somente clinicando. A gente não olha para o todo, né? Pro processo, a complexidade de uma operação. De uma operação, né? De toda a gestão ali, né? E essa virada de chave ali foi bem impactante, né? Porque eu nunca tinha parado para pensar em como seria, né? Tocar uma clínica, né? Tudo que envolve os processos burocráticos, gestão de pessoas, principalmente, que eu acho que é fundamental
E acho que essa foi uma das maiores dificuldades iniciais ali, que é gerir pessoas, né? A gente está acostumado a tratar pessoas, né? Então, promover a saúde ali para essas pessoas, né? Então, quando você tem que gerir pessoas para estarem no mesmo propósito que você, foi o primeiro desafio ali. Mas também tenho satisfação em ter ali o Dr. Arthur como uma referência ali, né? Como um mentor. Então, isso sempre foi muito, muito grande ali para saber lidar com essas adversidades ali, né? E acho que é isso. O maior impacto foi ter que lidar com a gestão de pessoas ali e ter que resolver problemas, né? Que chamar ali hoje que... Eu sempre digo que hoje acho que um empresário de sucesso é aquele que consegue ter a maior habilidade para resolver problemas, né? Acho que com velocidade. Isso, acho que o teu sucesso está completamente relacionado com a habilidade que você tem de resolver problemas. Com certeza. E, Dr. Arthur, voltando para você, conta para nós um pouco nessa tua jornada, né? Toda essa transição pela qual você passou aí. Qual foi o primeiro obstáculo na sua jornada profissional que parecia assim intransponível, que te deu aquele primeiro choque e como você encarou isso para conseguir superar, né? Porque se chegamos até aqui porque com certeza é uma trajetória de muita superação. Então tem algum ponto assim que te marcou e que você poderia compartilhar aqui com a gente? É isso aí, muita lenha foi queimada, né? Então, eu poderia considerar a área comercial, tá? Eu vou colocar uma situação aqui, eu acho que para poder exemplificar aí, né, essa questão comercial. Bom, as faculdades, elas estão focadas em treinar o dentista para ser um excelente técnico, né? Todos nós aqui, né, que somos da área, acredito que concordamos em relação a isso, né? E comigo não foi diferente. Então, por mais que eu tinha vivido ali aquela situação, né, aquela experiência, vendendo material para minha turma, né, foi uma imersão, né? Jogando é diferente, todo mundo sabe disso, né? Então, quando eu recebi a missão de ir para Brusque, assumir aquele consultório, né, a rede ainda era uma rede muito pequena, então ela não tinha uma estrutura para poder treinar, né? Treinar quem estava na ponta, ou até mesmo treinar todos os colaboradores, né? Então, eu recebi a missão de ir para Brusque e levantar aquele consultório, fazer acontecer, né? Só que sem preparo comercial, técnico, né? A gente tinha, a faculdade investiu bastante, né, tempo em relação a isso. Então, quando eu recebia críticas ali do proprietário da rede em relação ao faturamento, à entrega, né? Eu sempre tinha alguém para culpar, né? A culpa sempre é das estrelas, né? Então, a culpa era do mercado, a culpa era da política, a culpa era da economia, a culpa era do público que nós atendíamos na época. Então, sempre existia um culpado. E aí, o que ocorreu foi o seguinte, né? Quando surgiu essa vaga lá para Itajaí, a qual eu mencionei na primeira pergunta ali, eu me interessei, porque era uma oportunidade de ter uma remuneração melhor, né? No entanto, a unidade que eu estava não estava indo tão bem, né? Financeiramente. Mas eu precisava, né? Como eu disse, né? Eu sou o mais velho dos meus irmãos, eu tava desbravando, eu tinha que fazer acontecer, né? Não tinha chance de não dar certo. Não tem plano B, né? Não tem plano B, né? Igual o Rodrigo, né? Que veio de longe, não é isso? Veio desbravando, né? Não tinha plano B também. É isso aí, não existia plano B, né? E vocês também, né? Cada um tem sua história, né? Mas eu acredito que o primeiro sempre tem uma história maior para contar, né? E aí foi quando eu fui para Itajaí, né? E o proprietário da unidade, né? Que era o dono da rede, ele colocou um desafio para mim. Falou, a clínica lá não está tão bem, você está me pedindo essa vaga, tá? Eu vou te dar, só que tem uma condição. É 30 dias. É 30 dias para você fazer acontecer. Se você não fizer acontecer, tá fora, cancelado. Ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Ou é positivo ou é negativo. Né?
E eu confesso que naquele dia eu me senti até um pouco ofendido, sabe? Mas hoje eu agradeço muito aquele cara. Ele me ajudou muito, sabe? Então, meu limiar de dor era muito baixo ainda naquela época. Uhum. E quando ele me coloca no paredão, vamos colocar assim, né? O que eu faço, né? A primeira coisa, a mãe. Ai, meu filho. Né? O sentimento, né? Afetivo, aquela coisa afetiva da mãe. Ai, meu filho. Ai, vem embora. Volta. Volta. Né? Aí quando eu falo com meu pai, aguenta. Né? Seja firme, hombridade, não é isso? E aí eu encarei esse desafio, né? Encarei esse desafio, como eu falei, tecnicamente extremamente preparado, mas comercialmente não estava preparado, doutor. Não tinha preparo, tá? E aí eu ficava me perguntando, meu Deus, como que eu vou conseguir resolver essa situação em 30 dias? Uhum. E eu vou contar para vocês aqui como isso ocorreu, tá? Naquela época, o ar-condicionado era compartilhado. Então, tinha um vão entre um consultório e o outro. Uhum. E a máquina de ar-condicionado, ela ficava no meio da parede. Né? Que alguns viveram isso. Né? E aí, o dono da rede trabalhava no consultório vizinho. Ele clinicava ainda nessa época. E eu pensei o quê? Cara, tenho que me concentrar e ter uma baita escuta ativa. Absorver o máximo. O máximo, ouvindo, né? Copia e cola, eu pensei. Eu já tentei fazer... Deixa eu ver o que esse cara tá fazendo, que eu quero fazer também. É isso aí. Né? Eu já tinha tentado de tudo, né? Então, né? Eu paguei para ver, né? Tentei fazer da minha forma e assim eu fiz. Então, eu comecei a replicar na íntegra e tudo que ele falava para os pacientes. Toda metodologia que ele tinha para poder vender. E ele era um vendedor nato, né? E através disso, eu passei a fechar 90% dos avaliações que passavam comigo, né? Então, eu consegui, logicamente, né, permanecer, né, vencer esse obstáculo, e eu só tenho a agradecer, né, esse desafio que foi me colocado ali naquela época, né, e então, só para finalizar, eu acredito que foi uma dificuldade minha, tá, e eu acredito que essa é uma dificuldade em geral do cirurgião dentista. Hoje eu vejo inúmeros cirurgiões dentistas magníficos, né? Sim. Sim, excelentes profissionais, mas não tem a capacidade de negociar, não tem a capacidade de vender. O serviço, né? Não tem a capacidade de gerir, de administrar. É bem o que o doutor falou, né? Porque na faculdade ela te prepara, te dá uma base para ser um bom técnico, mas ela não te dá nenhuma base de como ter um negócio e de como vender um tratamento, né? Esse jogo, né? Esse jogo de cintura. E hoje em dia a gente ainda tem a missão ainda da internet, né? Com certeza. Ainda tem que, além de conseguir falar com o paciente aqui pessoalmente, a gente ainda tem que agora saber se comunicar com o público com toda essa galera nas redes, internet, né? Nas redes, né? É o novo mundo, né? É o novo mundo. E nessa época, capaz que nem se existia. cogitava. Não, capaz. O marketing dessa época... era o boca a boca e um folhetinho, um folheto. O marketing era isso. Legal. E agora uma pergunta mais técnica, né, para o Dr. Rodrigo, que, né, tem essa capacitação em implantes zigomáticos, que transformam literalmente a vida de muitas pessoas, né? Muitas pessoas que às vezes têm indicações ali de tratamentos muito extensos, ou às vezes passaram por profissionais que falaram que o trabalho com os implantes dentários não poderia ser feito. Eu queria que o doutor contasse um pouquinho para o pessoal que está assistindo como os implantes zigomáticos podem transformar a vida de um paciente, para quem eles são indicados, né? E como que funciona esse tipo de cirurgia, assim? Então, a gente começa, acho que falando que há um tempo atrás era comum, né? As pessoas irem ao dentista e passar por extrações.
né? O dentista antigamente fazia isso, extração e dentadura. Então, esse uso da prótese, dessa dentadura, com o passar dos anos, né? Esse trauma ali na gengiva, o paciente automaticamente ele perde ali aquela... E dependendo de como foi feita a extração, né? Depende muito também de paciente para paciente, se já tinha osso, se já não tem, né? Então, muitos acontecem da pessoa não ter realmente nenhum osso em maxila, né? E geralmente vem acompanhado de instabilidade da prótese. Então, a pessoa que já não tem osso, ela também tem uma estabilidade na dentadura porque não tem onde ela apoiar ali. Tem né? dificuldade de usar aquela prótese móvel. Dificuldade de usar a prótese móvel. E, às vezes, muito associado também, a gente chama de síndrome de Kelly. Os pacientes têm só os dentinhos aqui da frente, inferior, e a prótese em cima. Então, esse impacto aqui, muitos anos ali, né? A pessoa fica muitos anos, perde muito aqui, esse osso aqui bem debaixo do nariz. Então, a gente realmente tem falta de estabilidade nessa prótese. E os pacientes, antigamente, eram submetidos a cirurgias de enxerto. Então, hoje a gente ainda tem, né? É uma opção, mas tem alguns casos que daí a gente chega num limite mesmo, de não ter como fazer de nenhuma maneira, né? Então, o implante zigomático hoje, nós temos na indústria marcas muito boas, né? O implante evoluiu bastante. Então, a cirurgia se tornou mais tranquila também, porque antigamente era só em âmbito hospitalar. O paciente passava por internação, né? E hoje em dia é feito no consultório. Então, realmente a técnica ela tem evoluído e a gente consegue entregar um tratamento também menos oneroso para o paciente, né? Porque você tem que ir para o hospital, fica mais caro, tudo. Então, esses implantes, por se tratar de uma cirurgia feita em osso natural, então, esses implantes são instalados 4 implantes, geralmente, e a gente consegue, né, entregar para o paciente ali em carga imediata. Porque até é uma coisa que hoje a nossa geração, hoje a sociedade vive, né? Tá todo mundo ansioso. Virar para o paciente e falar, olha, seu tratamento vai demorar 1 ano e meio. Então, assim, às vezes a pessoa não quer mais. Antigamente era normal, né? Falar, beleza, 1 ano e meio. Hoje não. A maioria das pessoas, gera uma frustração. Ainda sendo, se o paciente ainda tem algum dente ou outro e falar que ele vai ter que ficar com uma total ali por todo esse tempo, é muito desconfortável. Imagina, a pessoa já está com 70, vamos dizer, né? Daí, vou ficar mais 1 ano da minha vida, porque eu ainda já não tenho, né? Então, realmente, esse implante, quando ele é executado, é um implante também que tem que ser muito bem executado, né, doutora? Então, a gente tem que... É uma técnica muito boa, mas ela exige também muita experiência. Uma capacitação Capacitação para... Eu mesmo que já fiz 3 cursos, vou agora em novembro para Tampa, na Flórida, para fazer mais uma capacitação em cadáver. Legal. Então, é um estudo, né, que constante, a gente... Constante, né? Sempre evolução, buscando sempre uma evolução. Buscando sempre tecnologia e o melhor para o paciente. E hoje a gente tem isso, né? A gente trabalha com implantes muito bons. E a franquia ajuda a gente com essa parte, né? Da gente ter acesso a esse material muito bom. Negociações diferenciadas com fornecedores, né? Que a gente consegue repassar para os pacientes, né? Então, trabalhar com material de qualidade, com a técnica, né? Melhor, adequada, a gente entrega também um tratamento premium, né? Para o paciente, como diz, para a gente deitar com a cabeça tranquila no travesseiro. Com certeza. Isso é o que vale mais. Então é isso. Os implantes zigomáticos, na minha prática, né, diária, realmente é isso que eu sinto hoje, né? Tranquilidade mesmo, para fazer, eu sei que vai dar certo e o paciente vai ficar feliz ali. A gente hoje, cada vez mais, a gente tem indicações desses pacientes, né? Eles fazem e eles, consequentemente, conhecem pessoas que precisam. Então, a gente tem uma procura hoje por ser referência em Jaraguá, né? A nossa clínica hoje é referência em implantes zigomáticos. Então, isso tem trazido... Na verdade, na região, né? Pelo que eu tô sabendo aí, doutor... Tá um avião. Famoso, né? Isso tem trazido bons números pra gente também, né? Consequentemente. Então, é uma via de mão dupla. A gente, né, entrega pro paciente também um tratamento bom, mas
também a gente tem um retorno bom disso. Uma recompensa. Pelo bom trabalho. Isso aí. Então, uma cirurgia, né, hoje feita aí com muito conforto, muita segurança, né, doutor? Muito. Para o paciente. E eu gostaria de saber, né, voltando à questão, então, operacional, de gestão, que o Dr. Leonardo comentou conosco, quais foram os primeiros processos operacionais, como gestão de agenda, logística de insumos, materiais, equipe, que acabaram te dando ali um nó na cabeça, né? E como você superou isso? Então, o doutor já colocou no primeiro ali momento, né, a questão de descobrir essa questão de liderança, né, em relação a pessoas. E em relação aos processos operacionais, como é que foi descobrir tudo isso e aprender a gerenciar toda essa operação? Realmente, assim, muita coisa nova, né? Muita informação nova, né? E juntamente com isso, né, essa questão de fornecedores, insumos que a gente precisa, né? Inclusive, como nós temos uma forma de negociação que nós flexibilizamos os pagamentos para conseguir atingir a todos os públicos, nós precisamos também de negociações boas com os nossos fornecedores, com certeza, né? Que é o que a franquia também nos proporciona ali, né? Graças à demanda que a gente tem ali, a gente consegue fazer ótimas parcerias ali, né? Também fazer negociações flexibilizadas dos nossos pagamentos ali, e por isso a gente consegue repassar tudo isso para os nossos pacientes, né? Algumas dificuldades ali que a gente encontra, eu acho que no meu caso foi mais questões burocráticas, né? Que eu ainda não tinha lidado com essa questão ali, né? Relacionado a estrutural, né? Coisas que a gente tem que buscar na prefeitura. E também precisei, graças a isso, ao suporte ali da franquia, para que direcionasse ali o caminho para o que a gente precisasse fazer, para regular tudo certinho, para poder botar a clínica para funcionamento ali, né? E poder aí atender os pacientes, né? Bem legal isso que você colocou. Hoje, né, esse trabalho em grupo, né, esse conjunto que a gente tem, tornou o implante algo muito mais acessível, né, do que antigamente. Isso, antigamente então, poucas pessoas, né, conseguiam fazer os implantes, né, porque era tudo pagamento muito à vista, os tratamentos eram muito mais caros, né, os implantes eram muito mais caros. Hoje, né, a gente tem ótimas marcas, as melhores marcas do mercado, nós conseguimos ter aqui na nossa clínica, né, e repassar isso para o paciente numa flexibilidade legal, boa. Né? Então, é o bebê, né, ali o bom e um pouco mais barato, né, porque o paciente consegue um tratamento de excelência com flexibilidade ali, então a gente consegue atingir a todos os tipos de público ali, né. Com certeza, é um trabalho de excelência, né, a melhor entrega possível para o paciente, o melhor implante, uma estrutura incrível. Hoje as clínicas possuem raio-x panorâmico, scanner intraoral, e o paciente recebe esses benefícios com facilitações de pagamento, né? Isso realmente facilita incrível. Muito, né? O paciente a já entrega entra... está muito alta, né? A entrega é muito alta o paciente entra na clínica e já faz tudo ali, né? Antes você precisava entrar, saía, ia para outro lugar, era muito ali. dificultoso, né? A jornada se tornava muito longa. E é isso mesmo, hoje as clínicas elas vêm facilitando muito para o cliente, para o paciente, né? E até uma coisa que tem que a gente... É a nossa missão, né? Mostrar para as pessoas que dá para fazer. É possível. Porque a gente recebe muitas, às vezes, comentário até no Facebook, assim. É muito caro, não consigo. Aí a gente acaba trazendo essa pessoa para a unidade, mostrando, e a pessoa fala, nossa, é verdade, mudou, né? É possível, então, né? Existem caminhos. Muitas pessoas não sabem, né, que tem essas flexibilidades ali. E isso é um ponto que eu acho muito interessante, assim, né? A franqueadora está sempre lutando muito, inclusive a Fernanda, né, que é a nossa diretora comercial, que não está aqui presente hoje, ela está incessantemente sempre à procura de diferenciais para o cliente, para o paciente, para a forma de pagamento, para que o paciente veja que é possível, existem caminhos. Como o doutor colocou, tem pessoas que sofrem uma vida toda devido à falta de dentes, as próteses móveis, né? Não sente mais calor, sabor de alimento. Então, a gente traz com os implantes dignidade, autoestima, realmente é uma reviravolta positiva na vida do paciente. Né? Certeza, então, essas facilitações, com certeza, são um ponto muito importante aí. Voltando para o doutor Arthur, a gente quer saber um pouco mais, né, doutor? Falamos sobre o marketing, né, que mudou muito. Então, antigamente, as mídias eram mais off, né? Hoje a gente tem aí esse momento onde nós, dentistas, temos que performar, comunicar bem também na rede social, né? Eu queria que você nos contasse, aproveitando essa deixa, se pensando
nesse marketing que é humanizado e técnico, que é o que a gente pratica hoje dentro das nossas unidades, né? Se teve alguma ação específica dentro da tua jornada ali que virou uma virada de jogo. Então, houve algum tipo de ação que você praticou, que vocês praticam, que foi uma virada para você, que te deu um clique diferente ali? Certo. Bom, em relação ao marketing, como nós estávamos discutindo anteriormente, né? Antigamente, né, o cirurgião dentista, ele não tinha marketing, né? Né, a proposta, né, para a área odontológica era uma outra proposta, né? Hoje a tendência são redes, grandes redes, né? Estruturadas, né? Com uma área administrativa robusta, né? Com marketing muito presente, né? Então, é uma tendência. Antigamente não tinha concorrência, a gente tem que considerar isso, né? Eram poucas faculdades, né? Hoje nós temos aí essa questão de inúmeras faculdades, eu até me oponho em relação a isso, né? Eu acho que tem que ter bastante critério, né? Em relação a como que esses profissionais devem formar, né? Mas voltando para essa questão do marketing, foi muito importante quando eu fiz gestão estratégica de mercado, que é uma pós-graduação voltado ao marketing, né? Nessa pós-graduação, um dos pontos que foi muito importante para mim nessa jornada empresarial, né, é entender sobre o mix de comunicação, né? Ou seja, as diversas formas de comunicação, seja off ou seja on, tá? Então, hoje a gente trabalha muito em cima disso, né? A gente está sempre orientando e conversando com quem está no negócio a importância, né, de estar investindo, né, um percentual X em relação ao seu faturamento em marketing local. Isso é muito importante, né, doutor? Muito. Vocês sabem muito bem disso, vocês investem muito em mídia, né? Seja on ou off, não é isso? Um mix de comunicação, né? Mas, respondendo a sua pergunta, né, em relação à virada de chave, né, que foi muito importante, e eu vejo que é muito importante, são as ações, né, anuais da rede, né? Com certeza. Hoje nós temos a semana do implante, né, que são ações focadas, né, em venda de tratamento com implante dentário. E nós temos a Super Sexta. Super Sexta também, né? A Super Sexta, diferente da semana do implante, ela é feito pontualmente, né? Não existe um cronograma definido, né? No ano já, a semana do implante existe um cronograma. E eu poderia te dizer que essas ações foi uma grande virada, né, no marketing, né, na questão comercial, né, da nossa rede, tá? E acredito que em faturamento também, né, doutor? Essas ações, elas devem trazer resultados muito interessantes, né? Exatamente, né? Então, em uma semana de campanha, né, a gente consegue estar alavancando ali o triplo de uma semana, né? Normal de trabalho. Normal de trabalho. E a mídia, o marketing é todo voltado, é todo diferenciado nessa semana. Vocês trabalham focados para isso. Exatamente. Então, todo esse mix de comunicação que eu mencionei anteriormente, né? Pode ser TV, pode ser rádio, pode ser o tráfego pago, né? Pode ser o Meta, pode ser Google, ou outras frentes de comunicação, né? Elas são todas destinadas a essas campanhas, né? Normalmente a própria franqueadora também já investe um dinheiro, né, do fundo de marketing para essas campanhas também, para que possa gerar essa atração, né, na comunicação e consequentemente nas vendas. Bacana. E doutor Rodrigo, eu estava até pontuei isso aqui para a gente conversar, estava lembrando, né, do dia que você e a doutora Ana Silvia, que é sua sócia também ali em Jaraguá, inauguraram a unidade. Está fazendo quantos? 5 anos? 5 anos agora. 5 anos já. Lembro bem daquele dia.
Eu gostaria que você nos contasse, compartilhasse conosco aqui o que você sentiu naquele momento, 5 anos atrás, montando, né, a tua primeira unidade ali, qual foi o sentimento e até então, qual foi o maior desafio assim, que você teve que superar dentro da tua própria empresa? Como que tem sido essa experiência como empresário dentro da clínica? Eu acho que na época, assim, foi até... nós inauguramos a clínica no meio da pandemia, assim. Então, foi um misto, né, assim, né, de medo, mas é aquela coisa, com medo a gente vai e nunca tivemos, assim, medo de trabalhar. Então, a dedicação realmente foi intensa ali no início. A gente tinha contratado um dentista só na época para fazer a parte cirúrgica e eu toquei toda a parte operacional no início, né? Como dentista ali. Então, olhar para trás hoje dá muito orgulho, né? Pelo que a gente construiu e eu acho que o maior desafio realmente foi, né, deixar de pensar como dentista e passar a, né, pensar como empresário, assim. Então, essa até hoje ainda tem um pouco, né, esse desafio. Mas quando a gente muda alguns pensamentos e algumas coisas, realmente a gente tem, assim, né? Tudo vai se abrindo. Tem algumas situações que a gente acaba pensando como técnico, né? E a gente falou, peraí, aqui eu deixo que tem que ter um pensamento mais empresarial. Isso, é um misto, né? A gente vai indo ali e... Tem que ir abrindo a cabeça. Ajustando o ponto de vista, né? Quanto mais habilidade a gente vai adquirindo para conseguir alinhar tudo isso, acho que maior o sucesso, né? Sim. A franquia, né? E também o Arthur, que era presente muito, assim. Então, isso ajuda muito a gente, né? No início, nunca nem tinha passado por nada, então não sabia o que fazer e como fazer, né? Então, realmente, até o Arthur, nós tivemos um almoço, não sei nem se o Arthur lembra. Nós tivemos um almoço, já estava prestes a abrir a clínica e ele falou, tá na sua mão, vai lá e dá um jeito, né? Rebenta. Brilha, dá teu show. O Dr. Arthur brinca que ele fala assim, chuta a bola pra frente e corre atrás. É isso aí. E deu certo, graças a Deus, estamos muito felizes. Com trabalho, perseverança, força de vontade, as portas vão se abrindo, né? Tudo vai clareando, com certeza. Com muita honestidade, né? Isso aí. Fazendo, né, um serviço de ponta e pensando sempre no outro, que é o que você colocou, né, doutor? Sim. Sempre, né, buscando o melhor para o outro, né? Com certeza a gente é recompensado, né? A gente é dentista, né? Estamos ali para servir, uma profissão, né? É uma profissão que, se não for para gostar de pessoas e querer o bem das pessoas, não tem nem resolução, né? Trabalhamos pela resolução. E é uma reação em cadeia, né? Como o doutor falou, quando você entrega um resultado de qualidade ali, você dorme bem, você dorme tranquilo, sabendo do propósito que teve. Sim. E, consequentemente, as pessoas que são atendidas são quem vão lá indicar e trazer outras pessoas para você atender, né? Isso gira, né? O nosso negócio. O Arthur fala muito, né? Aprendi com ele, a corrente do bem. É a corrente do bem. Quem viu aquele filme, né? Quem é da minha idade, né? É a corrente do bem, é isso aí. Isso aí. E, Dr. Leonardo, tratando sobre esses benefícios, né, que a franqueadora apresenta para as unidades, eu gostaria que você nos contasse um pouquinho sobre, nesse mundo de vendas, né, marketing, captação de pacientes, o que hoje a franquia te ofereceu, né, te oferece dentro da sua unidade, que mudou o jogo para você. E que um dentista, por exemplo, individual, num consultório pequeno, não teria como aproveitar se ele estivesse trabalhando sozinho. Quais são os diferenciais? Olha, eu acho que 2 pontos assim, que eu considero mais importantes, que a franquia ajuda muito, é na parte do treinamento. Eu nunca tinha tido contato com a parte comercial, né? Nunca tinha feito uma avaliação antes de entrar ali para a Catarinense, né? Então, a gente recebe todo um treinamento, suporte ali, né? Da parte comercial, onde a gente atende desde da forma de abordar, né, os pacientes ali e também a forma de fazer as diferentes negociações de acordo com cada perfil, né? Que é o que a gente estava falando ali. Então, isso é extremamente fundamental, né? A gente acompanha ali, poder acompanhar, ver como é que a
a franquia trabalha, né? Então, tendo a oportunidade de ver a diretora comercial, né, Fernanda ali, em trabalho, então a gente consegue acompanhar e ver como é que é feita essa avaliação, né? E também outro ponto é entender essas diferentes frentes de mídia que nós trabalhamos, né? E isso é uma coisa que realmente o Dr. Arthur sempre colocou para nós ali, né? Você tem que atingir as pessoas em todas as esferas, né? Seja na televisão, na rede social, na rádio. Então, quem é visto é lembrado, né? Então, quanto mais a gente puder estar à vista para as pessoas, maior retorno a gente tende a ter, né? E também disso, eu não tinha contato antes com essa parte de redes sociais, né? E aí a empresa, né, já apresenta para nós essa equipe de marketing que faz todo o planejamento ali de estratégia, né? Do que as campanhas que vão estar rodando, né? Os números que isso estão trazendo. Então, a gente acompanha diariamente ali, né? O que está sendo vinculado, né? O que está sendo trazido, o que está sendo, o que nós estamos tendo de retorno dessas campanhas que estão, isso, quanto a gente está investindo, quanto a gente está tendo de retorno nisso, para mensurar, né? O quanto que você tem, por exemplo, hoje a gente consegue, por exemplo, ver quanto a gente precisa investir para atingir um determinado ticket médio no paciente, né? Isso é fundamental para você conseguir determinar quanto da sua verba você pode estar disposto a usufruir para ter um determinado ticket médio de um paciente na clínica. Vai ganhando mais previsibilidade. Exato. Então, isso é fundamental, principalmente para o início de uma clínica, né? Quando você chega a uma pessoa que não teve contato, você entra, né, no tiroteio, né? Não segue no tiroteio, né? E ali você já tem um amparo total, né? Como nós começamos, né? Eu tenho o prazer, né, de dividir a clínica aqui com a Juliane, que é minha noiva, minha sócia, né? Então, para nós foi fundamental, para que levantamos no braço ali a clínica, né? Ter esse amparo ali das mídias, né? De toda essa parte do marketing. E hoje, aproveitando, né, essa conversa, a gente tá num mix ali bem interessante, né? Hoje a gente faz TV, a gente faz também o tráfego, né? Outdoor. Instagram, Facebook, outdoor. A gente eventualmente faz rádio também. Tudo. E a gente foi entendendo, né? Amadurecendo isso junto com essas diretrizes que nos são dadas, né? A gente foi entendendo que o resultado está totalmente ligado a esse mix, realmente. O Arthur sempre falou muito sobre isso e é uma verdade. Tem um mês que às vezes vem mais ali do Google, às vezes vem mais do Facebook, de repente entra alguns do outdoor, aí vem uns mais da televisão. Então, um mês sempre alguma mídia se sobressai ali, né? Dando toda essa força ali para a operação. Esse conjunto, com certeza, faz a diferença. Em algum momento, até, porque é uma curva de aprendizado, né? Em algum momento, a gente até subestimou, assim, poxa, mas será que se a gente cortar essa aqui, vamos cortar que não vai... E aí, a gente entendia no mês seguinte. Custos, aí o Arthur falava, vocês vão aprender na dor, precisa cair para poder entender. E é verdade, aí a gente tropeçava, não, vamos voltar. Então, esse mix faz a diferença, sem dúvida nenhuma. Né? Com certeza faz. É isso aí. E, doutor Arthur, falando sobre esses 20 anos aí de caminhada, os resultados excelentes hoje que a rede vem apresentando, olhando para trás, qual foi o maior marco que provou para você que essa rede era viável e que ela teria futuro? Em relação a resultados, o que foi que te... Com certeza foi a unidade piloto do Iririú. Sem sombra de dúvida, né? Então, quando a gente monta a unidade do Iririú, né? E nós começamos a implantar novos processos, nós começamos a testar, a corrigir, né? A reimplantar, né? O que ocorre, né? A gente começa a ter um ticket médio, que é o que você estava colocando, né? Um ticket médio expressivo. Consequentemente, o faturamento ele sobe, nesse primeiro momento ele dobra e mais para frente ele triplica do que era. Né? Você começa a enxergar o potencial do negócio. Exatamente. Então, ele dobra e ele mais para frente ele triplica, certo? Então, o ticket médio, nesse momento, ele começa a disparar. E aí, o que ocorre, né? Eu acho que esse é o grande marco, né? A demanda, ela diminui e o faturamento, ele sobe. Consequentemente, a lucratividade dispara, acompanhando
o faturamento. Então, né, com certeza eu poderia te dizer que foi o ticket médio. Foi o ticket médio. Esse foi o grande marco, foi a grande virada de chave. Nós trabalhávamos com ticket médio, né, na antiga rede, de R$800 a R$1.000. Essa é a verdade. Nesse cenário, quando a gente monta piloto, que ainda não tinha estruturado, né, eu não tinha feito a estruturação para se tornar franquia, né? A franquia, ela vem depois que a gente tinha testado, né? Nós tivemos a certeza que era viável, que seria um sucesso. Agora, a construção em relação a ser autoridade em implantes, como nós já somos hoje, tá? Isso veio com o decorrer do tempo. E é todo dia, né? Todo dia plantando para a gente poder cada vez mais ter esse espaço. Hoje nós somos autoridade em implantes em Santa Catarina. Somos. E a questão agora é realmente, né, ampliar, né, levar isso, né, para novas pessoas. Não só para o paciente, que é o nosso foco, mas poder convidar novas pessoas, novos parceiros de negócios para poder... Novos colegas que também querem a oportunidade de crescer Exato. empresarialmente, né? Que querem crescer empresarialmente, né? Desfrutar, né? Desses pontos que eu coloquei. Uma demanda baixa, né? Com um ticket médio alto. Aí muita gente vai falar, pô, mas então quer dizer que eu vou trabalhar pouco? Não, ninguém aqui trabalha pouco. Você trabalha pouco, doutor? Trabalha? Não. Ao contrário, né? Você trabalha bem mais. Bem mais. Eu não conheço outra forma, né, de vencer na vida, a não ser trabalhando muito, com muita honestidade, com muita integridade, tá? Então, a gente está vencendo hoje, né? Mas todo mundo aqui trabalha muito, Sim, né? com certeza. Então, o nosso negócio é um negócio muito bom, mas requer muito trabalho, como todos, Exato. né? Eu acho que é isso. E, Dr. Rodrigo, para os jovens dentistas que estão aí cursando odontologia, que podem estar aí nos assistindo, e que hesitam ainda, estão em dúvida, né, sobre abrir uma clínica sozinho, um consultório, ou então entrar numa rede, né, que já possui, assim, uma especialidade, quais seriam 3 pontos que você poderia listar para nós aqui, destacar, que poderiam trazer facilitações para esse dentista dentro de uma rede especializada? Até o recém-formado, acho que ainda mais, né? Precisa. Ele é o que acho que mais precisa estar perto de pessoas que já têm, como a catarinense já tem o plano para seguir, né? Já tem ali as diretrizes, faz isso aqui que dá certo. Então, principalmente esse jovem que está começando agora, se ele tem já uma estrutura para ajudar no início, muito melhor, né? Porque a gente sabe, a gente já passou, então, acaba que você bate cabeça ali, né? Quando é novo e não sabe. Início, né? Então, estar com quem já tem o plano torna muito mais fácil a caminhada, né? Sem falar da segurança que a pessoa já vai também. Então, quando você tem um pouco mais de segurança, você se abre mais, né? Para conhecer outras coisas, fazer novas especialidades dentro da odontologia. A gente tem o implante como foco, mas a catarinense ela oferece todos os tipos de tratamento dentro da clínica, né? Então, às vezes esse recém-formado não tem aptidão cirúrgica, mas ele tem aptidão para prótese, né? Então, é uma profissão hoje que a gente tem vários caminhos para seguir, né? Claro que se fizer implante, na minha opinião, vai ser mais feliz. Eu gosto muito de cirurgia, né? Mas cada um tem, né, uma vontade. E esses... realmente eu acho, né? Que essa decisão de estar com uma franquia, no caso de um recém-formado, principalmente, é uma boa, assim, né? A pessoa não vai sofrer tanto como uma pessoa que está aí sozinha no mundo, né? Então, vale muito a pena. Tendo que aprender, né, a lidar com
processos jurídicos, contábeis, financeiros, gestão de pessoas. São realmente uma diversidade de informações novas para quem está iniciando, né? E a gente não tem isso na faculdade, né? Nada, nem de relações pessoais, porque dentro de uma empresa você precisa também gerir as pessoas, gerir a parte contábil, né? Então... Precificar, né? Precificar o seu serviço, oferecer condições de pagamento. Então, são pontos realmente que eu acho que mudam muito o jogo aí para quem está iniciando. E eu acho que só para não perder o time, né? Um ponto muito, muito importante dessa discussão é que nós precisamos considerar, sabe, doutor, que tem dentista hoje, conforme eu já coloquei, excelentes dentistas, que não são recém-formados. Também. Que não tem a curva de aprendizado. Porque eles não passaram... Vocês hoje, vocês estiveram perto, igual eu tive. Sim. Né? O antigo proprietário lá, né? O meu antigo sócio, né? Da rede anterior, cara, ele me ensinou, né? Então, eu tive perto de alguém que me passou o know-how, né? E isso aconteceu com vocês. Vocês já estão inseridos no negócio há muito tempo. Agora, nós temos que partir dessa, né? Dessa premissa que muita gente não teve isso. Sim. Não teve. O cara já abriu um consultório, fechou, entende? Tá desiludido, ou tá com a clínica aberta, mas respirando por oxigênios. Tá frustrado com a profissão. Tá frustrado com a profissão. Não, isso a gente vê muito. Né? Anúncio de vendas. Vendo o consultório, vendo a clínica. É justamente isso. Exato. A gente não aprende na faculdade, tem muita gente hoje que está desistindo porque não tem todos os processos apoio, bem desenhados. É isso mesmo. Então, eu acho que vai desde principalmente do recém-formado, que você colocou, né? Mas também atinge o profissional que já é um excelente profissional, que já investiu em especialização, em cursos, igual eu conheço inúmeros, certo? Que às vezes abriram um consultório ou não deu muito certo, ou às vezes estão com um consultório e não encontra caminho para isso, né? Como todos sabem, é uma tendência, né? É uma tendência às grandes redes, né? Em 1980, isso estava todo vapor, lá estava começando lá nos Estados Unidos, né? No Brasil, tudo chega depois, né? E é uma tendência, né? Não só no setor farmacêutico, né? E no odontológico, né? As franquias, né? Então, cada vez mais, a competitividade, ela se eleva, ao meu ver, tá? E, consequentemente, a entrega fica melhor. Fica melhor, né? Grandes redes vão ter todos esses benefícios que a gente está colocando aqui. E quem está inserido, às vezes, não consegue enxergar, né? E eu acho importante um diferencial muito grande também aqui da Catarinense Implantes, doutor, que como na maioria das grandes redes, quando um franqueado às vezes precisa de algum tipo de suporte ou de um treinamento, dependendo, ele tem isso muito de forma remota, afastado, mais longe, né? E hoje a gente consegue ter aqui, né, na franqueadora, um contato muito próximo, né? A gente pega esse cara e coloca ele dentro da clínica para ver sobre o processo, para treinar esse cara, a gente dá a oportunidade dele ver o funcionamento ali da operação, né? E poder mostrar para ele de perto realmente ali, desde o início, de quando ele vai abrir a clínica, de ter esse contato inicial ali para entender sobre a operação e como ele vai ter que lidar com isso na unidade que ele está abrindo, né? Exatamente. É isso mesmo. Então, o nosso sistema é um sistema robusto, né? É um sistema robusto. Quem estruturou a Catarinense Implantes, uma grande amiga e minha última mentora, vamos colocar assim, né? Ela divide né? Vamos colocar assim, esses grupos de parceiros, né? Em inicial, intermediário e maduro. Quando vocês atingem a maturidade, vocês já sabem, né? Fazer a roda girar, né? Isso. Mas já passaram pelo processo. Exato. Não é isso? Tá? Então, conforme o doutor colocou aqui agora mesmo,
né? O maior desafio hoje, né, doutor, é parar de pensar como dentista. Por quê? Porque no final, se você, em algum momento, por mais que vocês estão nesse estágio maduro, todos vocês já estão, né? Você para de pensar como empresário, é onde que vem os problemas. É onde que vem os problemas para a empresa, né? Então, é isso, né? Eu acho que as minhas pontuações aqui, em relação à discussão, eu acho que eu já fiz, né? E eu entendo que para aquela pessoa que não teve um mentor, não teve nenhum tipo de experiência em relação ao mercado atual, com certeza uma franquia seria a melhor opção. Eu sou suspeito para falar, mas não precisa ser a minha. Né? Não precisa ser a minha. Acho que a intenção aqui é realmente levar uma informação aí, dar um norte para quem está no mercado hoje em dia. Com certeza. Eu vejo que é isso aí. Esse know-how, essa força, esse direcionamento expande a nossa mente, abre a nossa mente. A gente consegue enxergar novos caminhos. Acredito que todo mundo aqui teve uma grande transformação de vida, né? A gente sabe, ao longo dos últimos anos. E tudo isso foi conquistado aí através da odontologia, dessa profissão magnífica que é a nossa, né? Os nossos pacientes. Então, é sim uma profissão linda, maravilhosa. A gente, com muito trabalho, vai alcançando excelentes resultados. E aquele ditado, né? Perto dos bons que a gente fica melhor. Então, quanto mais pessoas boas a gente consegue ter ao nosso redor, com certeza mais a gente cresce. Ter histórias inspiradoras assim é o que vai nos levando adiante, nos motivando, né? E manter aquela chama acesa no nosso coração, de perseverança, vitória, conquista. Acho que é isso aí. E, Dr. Leonardo, agora que você, como gestor, então, né, joga com economia de escala, processos padronizados, suporte da matriz, que a gente já comentou sobre tudo isso, né? Conta para nós qual que tem sido o impacto disso tudo no faturamento da sua unidade em Florianópolis, rentabilidade, resultados da empresa, como que tem sido essa evolução aí ao longo desses 3 anos e meio? Olha, graças a Deus, a gente, desde o início, isso eu acho importante falar, né? Desde que a gente abriu, a gente conseguiu se pagar ali, né? E em um curto período ali, já conseguimos ter lucro, né? E então isso eu achei excepcional ali, né? Que é uma característica nossa. E graças a Deus a gente veio cada vez, sempre brinco ali com a Ju, né? Que é um trabalho de formiguinha, né? A gente vai indo de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. E graças a Deus a gente só tem aumentado ali os nossos números, né? E obviamente, né? Isso também traz um impacto pessoal na nossa vida, né? Então teve uma mudança muito grande, né? A gente, né? Como comecei, somos noivos, começamos a empresa juntos, né? E então desde as continhas muito apertadinhas no início ali, né? Então tendo muito cuidado com os gastos ali e ver ali o crescimento ali, o retorno ao longo dos anos, né? E podendo melhorar ali essas condições é muito, muito bom, né? Isso aí. Eu vejo que nós sempre soubemos, né, que daria certo. Isso era uma certeza que sempre existiu, assim, no meu coração, quando abrimos. E não existia também plano B, tinha que dar certo. Tinha que dar certo. E não tem mistério, é muito trabalho mesmo. Trabalhar certo, com honestidade. Direitinho, cuidando das pessoas, tanto dos pacientes quanto dos nossos colaboradores, né, que a equipe, isso é importante também, sozinho a gente não chega em lugar nenhum, né, então a gente conta, e é muito importante o apoio de toda a equipe, né, então a gente precisa cuidar tanto dos pacientes como dos nossos colaboradores também, né, e fazer com que essas pessoas que estão ali comprando ali essa nossa luta, né, vestindo a camisa, eles também sejam beneficiados e cresçam, né, junto com a empresa. Ali. Isso aí, esse é o espírito, né, da Catarinense Implantes, que o paciente seja beneficiado, que a equipe consiga prosperar também e que nós, como dentistas, né, como gestores, tenhamos também uma transformação de vida, né? Exato. Com certeza, através do nosso trabalho, a gente vem conseguindo conquistar muita coisa, né? Exato. E, doutor Arthur, conta para nós
aí para os próximos anos que estão por vir, dentro dos 5, 10 próximos anos, qual que seria o sonho, o plano, qual que é o projeto, qual que é a tua ambição? Olha, poderia te dizer que nos próximos 5 a 10 anos, o que nós temos aí em mente, né, como planejamento, é que a gente se torne referência no sul do país, né, em implantes dentários, né, mas principalmente, né, referência em lucratividade para quem entrar no negócio, né? Então, a nossa grande missão como empresa é assessorar e levar informações privilegiadas, né? Baseada no nosso know-how, em toda a curva, né, de aprendizado que nós temos para quem está entrando no negócio, né? De forma que todos ganhem dinheiro. Então, se você me perguntar, Arthur, mas você quer ser a maior empresa de implantes no sul do país? Eu não quero. Mas se Deus mandar, que assim seja. O que eu quero mesmo é que sejamos uma empresa muito saudável, uma empresa muito lucrativa, de forma que todos que entrem nessa empresa, né, compartilhem desse sucesso conosco. Esse é meu principal objetivo nos próximos 5 a 10 anos. Com certeza. A gente que acompanha essa história desde o início, né? Para quem não sabe, eu e o Arthur somos irmãos, né? Eu e o Leonardo noivos, o Léo já colocou aqui. Então, eu que acompanho desde muito novinha, tenho o Arthur como uma grande inspiração para mim, admiro muito a história dele, a gente vê uma luta de muita honestidade, né? Muita humildade, são valores que eu carrego para mim também e busco praticar diariamente dentro da nossa empresa com os nossos pacientes. A gente sabe que esse sempre foi um desejo do Arthur, né? Crescer com muita saúde, sustentabilidade, num solo firme mesmo, onde a gente consiga não perder a essência, não perder a qualidade, a entrega, para que o paciente que está entrando ali, confiando no nosso trabalho, receba de forma honrada a entrega ali do seu tratamento, né? E que o dentista que está operando também consiga trabalhar da melhor forma possível. Acho que o sistema de ganha-ganha, todo mundo ganha. É isso mesmo. E assim a gente se sente realizado, né? Sente Exato. o nosso coração, com certeza. O dinheiro é consequência do que você, né? Do que você está fazendo. O Rodrigo carrega isso, né? Todos nós aqui carregamos, mas o Rodrigo, né? O pessoal de Jaraguá tem essa premissa, né? Na ponta do lápis ali, né? Mas realmente é isso, né? Quem semeia, né? Semeia todos os dias, né? Vai colher, né? E o dinheiro é consequência do que você tá fazendo aí durante toda a sua jornada. Isso aí. Bom, acho que para a gente finalizar, eu queria aproveitar e pedir, tanto para o Dr. Arthur quanto para o Dr. Leonardo, já que estamos aqui em família, né? Que vocês comentassem para os possíveis casais, para os irmãos que estão nos assistindo, como é que é essa questão do trabalho em família, né? Dentro de uma empresa. O Dr. Arthur tem também a esposa dele, ali um braço direito, que é a Fernanda, que é uma diretora clínica, um exemplo para todos comercialmente aí falando. Ela é incrivelmente, tem uma liderança incrível sobre essa parte de negociações, um grande exemplo para toda a equipe de todas as unidades. Então, conta para nós como é que é essa questão de trabalhar com a esposa. Eu, como irmã também, hoje sou sua sócia. No começo, eu vejo que precisávamos, né, nos conhecer um pouco melhor, né? Uma coisa é você conhecer a pessoa, né, fora do trabalho e posteriormente, né, você ter que trabalhar com ela, né? Então, dentro de casa e fora de casa, né, no trabalho, né? Mas eu acredito que foram os pontos de vista, né? Pontos de vista diferentes. No entanto, eu acredito que todos nós tivemos maturidade para poder saber que cada um, né, estava responsável por uma determinada área, né, da empresa, né?
de forma que pudéssemos co-criar, né? Criar juntos. Isso eu estou falando, né? Como sócio, mas como parceiros de negócio, né? Não tem como uma empresa crescer, ao meu ver, sem a cocriação, sem com que o Rodrigo ou a Ana Silvia, lá de Jaraguá, um exemplo aqui, ou o Leonardo ou a Juliane, né, que estão na ponta, né, não levaram informações, né, para a administração. Porque, veja bem, depois de um período, você, né, a gente vive dentro de um escritório, sim, né, sim, focado no administrativo. E existe, com certeza, né, sem sombra de dúvidas, um ruído entre quem está dentro do escritório e quem está no ponto de venda. Isso é fato. Então, seja com vocês, né, minhas sócias, ou com os parceiros de negócio, né, a cocriação é fundamental para o sucesso da empresa, né? Eu vejo que pontos de vista diferentes vão acontecer, tem que ter, mas nós temos que ter a capacidade e amadurecimento para poder tornar, né, essa energia em algo positivo. Acho que respeitar e entender, né? Então, como a Ju comentou, né? E para mim é o maior prazer, né? Poder dividir com minha noiva, né? O negócio ali também, que é a base de qualquer família, né? Eu acho que é Deus e o trabalho, né? Para edificar o lar ali, que através do trabalho você consegue manter a tua família saudável, né? Então, no início, né? Foi um pouco difícil. Acho importante colocar também porque eu resolvi entrar no negócio justamente porque que o Dr. Arthur já foi sócio, né? Do meu irmão, Dr. Rodrigo, e já conheciam a família, né? Tinham ali uma consideração muito grande, né? Um pelo outro, pelas famílias, uns do outro, né? Então, isso foi muito importante, né? Eu já sabia do know-how do Arthur, né? E dos princípios que ele carrega com ele, né? E quando eu conheci a Ju, né? Eu vi ela trabalhando, ela já cuidava de uma das unidades ali, a clássica, né? Aqui mesmo em Joinville, e vendo ela no papel que ela já exercia ali, mais de uma liderança administrativa, foi algo que me causou uma admiração muito grande ali, né? E isso fez com que eu pensasse em entrar no negócio, porque ela tinha algo que eu nunca tinha visto em mim, né? Que era cuidar dessa parte administrativa, ter um papel ali de liderança e gestão de pessoas, né? Eu nunca me vi daquela forma. E ali, depois que nós nos conhecemos, começamos a namorar, eu enxerguei que seria possível termos que eu achava que nós poderíamos nos complementar, né? E foi o que realmente aconteceu, né? E tudo isso foi um crescimento muito grande, porque no início a gente teve muitas divergências, né? A Ju tem esse papel de liderança, né? E eu também tenho, sem saber, eu tinha também isso um pouco aflorado, então no começo a gente passou por alguns alinhamentos ali, né? Mas, graças a Deus, a gente teve muita maturidade ali, respeito para lidar com cada diferença ali, né? E entender, sempre procurando entender um ao outro ali, né? E em prol do relacionamento e do negócio, né? Por mais que a gente fale, né, que a gente tem que separar, né? O negócio fica ali, aí o trabalho fica lá e o nosso relacionamento fica em casa. Não tem como separar completamente, né? Então, a gente vai se moldando ali, aprendendo a respeitar um ao outro, né? E a gente se ajudando, né? Ela me puxando para essa parte administrativa, comercial, que hoje ela tem esse papel fundamental no que eu consegui absorver dessa parte, né? E eu também, nas partes que eu me comprometia a ajudar ela também. Então, isso é o que está sendo o resultado que a gente está conseguindo conquistar, né? Uma soma, né? Eu acho que o mais importante é chegar nesse ponto onde a gente entende os pontos fortes e fracos de cada um. A partir disso, a gente consegue organizar tudo. Exato. E a soma das forças vai levando a gente para lugares incríveis. Somar força, não disputar força. Isso aí, não disputar nunca. É exatamente isso, né? Tem que ter pé no chão, serenidade, humildade, resiliência, para a gente entender que cada um tem seu papel e a soma disso. As adversidades fazem parte. Eu acho que é o que torna a conquista muito mais prazerosa, né? Quando a gente
supera esses obstáculos ali e obtém o resultado ali, a cada conquista que a gente vai tendo, é o que torna isso mais prazeroso, né? Certeza. E é exatamente isso. O Léo, né, entrou inicialmente ali com a parte técnica mais forte, e hoje essa troca tem sido tão grande, né? A gente vai trocando ideia, experiência. Então, hoje nós estamos num momento aí onde o Léo já domina todos os processos, gestão, a parte comercial, e tem me ensinado muito também, tanto na parte técnica quanto o Léo manda muito bem, se inteira muito sobre a parte de marketing, tráfego, isso é muito legal. Ele está sempre buscando, estudando até para ter domínio do gerenciamento, né? Acompanhar ali a empresa de marketing, isso é muito importante isso também. É uma coisa importante. Isso é um diferencial muito grande que ele trouxe assim para nós. Era algo que eu ainda não tinha tido muito contato, né? Então complexo, é algo assim, né? E ele está sempre estudando, e isso faz a diferença também na performance da empresa, assim. Isso é importante falar também, apesar do suporte muito grande que nós temos ali da franquia com a parte do marketing, é muito importante quem está ali na ponta, ali lidando com avaliações, como nós lidamos ali na parte comercial, buscar estudar e entender o marketing para você também poder cobrar ali a equipe de marketing, gerenciar o marketing, né? Porque em tudo que você faz, independente do que seja, não dá para deixar por conta dos outros, né? Por mais que você tenha pessoas boas por trás e te acorrendo contigo, você tem que estar em todas as esferas gerenciando ali, né? Administrando e supervisionando. É isso mesmo, seja na área do marketing, seja na área contábil, na área operacional, na área né? operacional, Os empresários são vocês. Então, por mais que exista pessoas ali trabalhando em prol, aqueles pilares, né? Cabe ao gestor fazer a gestão. Quem gostaria de fazer alguma consideração final para a gente poder ir encerrando? Um prazer estar com vocês aqui, um bate-papo muito bacana. Espero que as pessoas possam tirar proveito aí dessa nossa conversa. É isso aí, eu acho que foi uma honra aí ter vocês aí, batendo um papo, né? E o podcast é bacana porque ele, de repente, ele pega um caminho um pouco diferente, né, do que a gente tinha traçado, né? E só tenho a agradecer aí a todos, né, por esse momento aí, por essa discussão, tá? E é isso aí. Eu acho que tá ótimo. Catarinense Implantes, a gente se entende no sorriso. É isso aí. Então, para finalizar, a gente agradece a todos que nos acompanharam até aqui. Estejam conosco nos próximos episódios. A nossa intenção é estar cada vez evoluindo mais, trazendo discussões e conversas mais valiosas. Para você que está se formando ainda, está estudando odontologia, quer saber mais sobre como funciona a vida real dentro de uma clínica, dentro dos negócios. Para você também que já é dentista, já é especialista, mas está um pouquinho perdido, está tentando se encontrar aí dentro da profissão, vem bater um papo com a gente. Para nós é um prazer poder dividir um pouco com vocês sobre a nossa experiência clínica. E é isso, até a próxima. Valeu! Valeu!